Então, primeiramente, como é que a gente vai copiar essa curva para os próximos pavimentos? Nós precisamos realizar uma ação aqui dentro do Dynamo que se chama Translate, certo? Translate. Nós vamos pegar essa geometria e nós vamos transladar essa geometria, ou copiar essa geometria de acordo com algum parâmetro, tá? E então toda vez quando você quiser copiar alguma coisa, você vai usar esse node aqui, quando a gente estiver falando de geometria do Dynamo, tá? Quando você quiser copiar uma família no Revit é outra história, tá? A gente está falando de geometria nativa do Dynamo, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. Então o Translate que a gente vai utilizar é esse carinha aqui. Por quê? Porque ele nos permite dar uma direção e uma distância para essa translação, para essa cópia dessa geometria. Então vamos lá, gente. A geometria nós temos essa polycurve, certo? E agora nós precisamos dar uma direção e uma distância. Se você colocar o mouse aqui sem clicar, você vai ver que ele está pedindo um vetor, certo? Com os vetores nós podemos indicar um determinado sentido, tá? Por exemplo, esse aqui é o mundo, isso aqui são as coordenadas, essas três linhas aqui que você está vendo, são as coordenadas, o sistema de coordenadas do mundo, da origem do Dynamo e do Revit, logicamente. Então, vê só, aqui nós temos o eixo Y, o eixo Z. Aqui nós temos o eixo X e aqui nós temos o eixo Y, tá? Então, esse eixo Y aqui, ele pode ser representado por um vetor que vai indicar esse sentido. Então, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor e isso aqui, eita porra, isso aqui é outro vetor, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Como esses caras são vetores, então, com essa pequena explicação, você já entende. Pô, para que sentido você quer copiar essa geometria desse perímetro desse piso? Logicamente que é no sentido do eixo Z, tá? E existe um node aqui que pega o eixo Z do mundo, o eixo Z geral do nosso ambiente do Revit, do Dynamo, que é o Z-axis, tá? É um desses dois caras aqui, olha aqui. É um vetor que ele não vai ter nenhum input, justamente porque ele só está pegando uma coisa, ele só está pegando o Z, o vetor do eixo Z, que está indicando a direção desse eixo Z, ele só está pegando essa informação para que a gente possa usar em casos como esse, tá? Então vou colocar aqui, certo? Então a gente garante que sempre a nossa geometria aqui nesse node, ela vai ser copiada para cima, tá? Beleza, e a distância? Aí, gente, a gente precisa entender agora, revisar lembrar só uma coisinha de lista. Se eu colocar um número aqui nessa distância, ele vai copiar ele vai copiar a minha polycurve uma vez. Vamos fazer esse teste. Eu vou colocar aqui 2, certo? Vou colocar aqui na distância e vou dar deixa eu aproximar essa geometria aqui, certo? Então eu dei 2 e agora eu vou dar um run. Olha que legal. Ele copiou a minha polycurve apenas na altura que eu pedi. Se eu colocar 5, claro que ele vai copiar até o 5, tá? Qual é a grande sacada do Dynamo, tá? Isso você vai usar para tudo. Você agora precisa trabalhar com sequência numérica. Se você passar uma sequência numérica para isso, você vai conseguir, com um node só, criar vários. Porque digamos que você queira criar 2 elementos. Não é inteligente você copiar o mesmo node e colocar aqui 2, por exemplo.
Você criou duas geometrias aqui, mas você está usando dois nodes. Isso não é paramétrico. Isso não é inteligente, tá? Então o que a gente quer é uma sequência numérica para fazer isso. Então no próprio code block aqui, eu vou criar minha sequência numérica, onde eu quero que comece do zero. Eu quero estabelecer a quantidade de cópias, que vai ser a quantidade de pavimentos. E eu quero estabelecer o step, ou seja, o incremento, ou seja, de quanto em quanto essas cópias vão acontecer. Isso é as distâncias, a sequência numérica das distâncias que eu vou dar. Então eu vou colocar aqui dist pavimentos, certo? Então beleza. Dist pavimentos não, pode ser altura alt pavimentos, certo? Então agora eu coloco um integer, que seria um slider para colocar número, só que número inteiro, porque quantidade é sempre o número inteiro, tá? Então já é bom a gente garantir que isso vai ficar certinho aqui. E eu vou colocar um number para a altura do pavimento. Já vou colocar aqui uma altura de 3 metros, certo? E eu não vou conectar esse cara aqui não. Vamos ver logo como é que está saindo esse output aqui. Certo, está saindo só um número porque aqui na minha quantidade, olha, eu vou colocar 22 agora. E se eu coloquei 22 aqui, ele vai me garantir que eu tenho 22 elementos, tá? Então, vê só, gente. Ele criou uma lista pegando o zero, porque eu estou iniciando do zero, certo? E ele está me dando até a altura de 63 metros, que seria o 22º pavimento, que é exatamente o que a gente quer, tá? Então é isso aqui que a gente quer. Então nós vamos pegar agora essas alturas, certo? E nós vamos colocar aqui na distância e vamos ver o que é que vai rolar aqui agora. Vou dar um run. E olha que legal, gente. Se eu passei uma lista de coisas, se eu passei uma lista, ele já está me dando os elementos de forma totalmente paramétrica. Então, se eu mudar aqui para, sei lá, eu quero 12 agora. Olha que legal. Quero aumentar essa distância entre os pavimentos. Olha que legal, gente. Então, algo totalmente paramétrico com alguns nodes.